Vocês estão vendo? Sí, se ve Sí, perfecto. Se conseguem ver No, bem? el tema es que, bueno, ahí está, genial. Ok? Sí, Pronto. Vou tentar falar um pouco devagar para a gente conseguir entender, se entender bem. Então, vamos lá. Meu nome é Igor, sou se entiende estudante perfecto. aqui de mestrado da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estarei apresentando junto com Simone um pouco sobre a floricultura aqui no Brasil. Bem, como eu tinha adiantado, eu vou passar primeiro o panorama nacional, com base em dados fornecidos pela Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura. Então, esses dados eles não estão os mais atuais que tem, essa questão de dados no Brasil, principalmente para a questão da floricultura, ainda está muito defasada. Então, a gente nem sempre tem os dados mais atualizados possíveis. Então, esse dado que eu vou apresentar para vocês hoje, ele é o dado de 2021. Então, o setor ornamental no Brasil é um setor que movimenta em torno de 11 bilhões de reais no ano 2021. E uma coisa bem importante que a gente tem que destacar é a grande importância do estado de São Paulo nessa fatia, tendo em visto que dos praticamente 11 bilhões produzidos, 4,3 bilhões foram só no estado de São Paulo. Então, a gente tem um consumo per capita aqui de R$ 65 a nível nacional, e em São Paulo a gente tem R$ 90. Então, São Paulo, de longe, ele é um dos principais produtores e principais elos, né, na cadeia de floricultura nacional. Então, dos 15 mil hectares que a gente produz flores no Brasil, 9 mil se encontram em São Paulo. Então, a partir daí, a gente consegue ver a importância que tem esse estado para a floricultura aqui no Brasil. Quando a gente divide esse mercado em seus diferentes segmentos, a gente observa que floricultura ele possui 17% dessa fatia, enquanto decoração, que é aqueles utilizados para festas e demais eventos, ele possui 30%, enquanto paisagismo ele fica por 20% dessa fatia de mercado, e o autosserviço com 21%, e os demais com o restante. Quando a gente fala em empregos gerados, a floricultura no Brasil ela gera em torno de 209 mil empregos registrados, onde boa parte se encontra na parte de comércio, né? Na parte de varejo, ou seja, na venda direto para o consumidor, que é em torno de 53% dessa mão de obra. Como apresentou Marquila, o comércio de flores, a floricultura no Brasil, ela vem uma ascendência ela vem crescendo, né, ao tempo dos anos. Então, desde 2012 até 2021, a gente já observou crescimento de até 15% no faturamento, né, em bilhões de reais. E aqui eu vou apresentar um pouco das principais espécies que são comercializadas hoje a nível nacional. Claro, também com muito viés, né, com muita influência do estado de São Paulo. Então, naturalmente, a maioria dessas espécies são espécies no clima temperado. Então, nós temos austromérias, rosas e o lírio. Além disso, isso aí são plantas utilizadas para flor de corte, né? São plantas que são cortadas para ser comercializadas em buquês ou arranjos. Então, além disso, nós temos o crisântemo, a gipsofila, que é uma planta que é muito utilizada em composições de buquê, bem como o cravo. Além disso, nós também temos a boca de leão, também outra flor de corte extremamente comercializada aqui no Brasil. Outro segmento muito forte também é as flores em vaso, inclusive esse segmento com um crescimento que teve um boom muito grande durante a época da pandemia, tendo em vista que todo mundo estava mais em casa, então todo mundo gostaria de um ambiente mais bonito, mais próximo da natureza. Estava todo mundo sentindo falta disso, então as flores em vaso teve um grande aumento de consumo aqui no Brasil nesse período. Então, nós temos as orquídeas, principalmente do gênero Phalaenopsis, os antúnios, a azalea, o caloche, a violeta e também as roseiras. E, além disso, também há um grande mercado para plantas ornamentais. Então, tanto as suculentas, como as cactáceas e também
as samambaias. Além disso, nós temos as ameucucas e os ficus. Esses são as principais plantas ornamentais que são comercializadas aqui, né, de maneira nacional, quando a gente fala no Brasil em geral. Contudo, a gente vai ver que tem algumas particularidades aqui com relação à nossa região, que vai ser apresentado por Simone agora. Gracias, Gracias, Igor. gracias, Igor. Bem, dando continuidade ao trabalho, né, apresentação, me chamo Simone, eu sou pós-doutora aqui do Laboratório de Floricultura, sob supervisão da professora Vivian Loges, tá? Então, vou falar sobre um pouco da produção de flores de corte, aqui mais para o nosso estado de Pernambuco. No geral, a produção de flores no Brasil, elas estão inseridas em 5 regiões, sendo a região norte a que tem menos produção. A região de Pernambuco, ela se destaca em segundo plano, mas um pouco logo depois da região sudeste. Não, volta. Ah, tá, pronto. Como o Marcla falou, o Brasil, só dando continuidade, ele tem uma diversidade de clima. Isso favorece para inúmeras produções de diversos tipos de plantas, de flores e folhagens, como também de plantas ornamentais. Tem um grande papel social, que é a geração de emprego, como agrícola, a venda de insumos e também tecnologia. E na questão financeira, como o Igor também já falou, tem uma geração de valores ultrapassando os 10 bilhões de reais por ano. Próximo, Igor. Aqui para Pernambuco, o maior local de produção de flores para a floricultura tropical fica na zona da mata litoral, e alguma parte do sertão, como o Marcla falou. Então, para aqui, para a zona da mata litoral, a gente tem a produção de antúrios, helicônias, alpínia, bastão do imperador, sorvete, tapeinóculos, musas, e entre outros. Na zona do agreste, é a produção maior de espécies de clima temperado, principalmente no município de Gravatá, onde são produzidos celsa, crisântemo, gladiolos, gipsofila, lírio, gérbera, rosa, entre outras. Então, o que favorece Gravatá? Gravatá, além de ter todas o clima ameno, ideal para essas plantas de flores ou folhagem de corte, uma temperatura média anual entre 19 graus, isso favorece o desenvolvimento delas. Fica próximo de Recife, cerca de 85 quilômetros de distância, e lá eles produzem cerca de 90 ou 95 de flores tropicais que abastecem toda a região metropolitana do Recife. E alguns estados vizinhos, como João Pessoa, Natal, Sergipe, entre outros. A comercialização é direta, então, eles geralmente colhem no finalzinho da tarde, e de madrugada eles traem para a CEASA, que é o centro de abastecimento aqui de Recife. Então, a feira é realizada nas terças, quintas e sábados, de 5 da manhã até as 7. Então, eles colhem no final da tarde, armazenam em caminhões e trazem diretamente para o CEASA. Pode passar, Igor. Isso aqui é uma foto ampla da CEASA e do lado esquerdo, no final, uma cobertura verde, onde fica o Reciflor. Aqui tem algumas imagens dos produtos expostos para comercialização na feira. A primeira imagem é essas plantas, essas flores e folhagens chegando de madrugada.
Alguns vêm bem acondicionadas, outras não. E depois a arrumação em um local específico para cada produtor ou comerciante. Próximo, Igor. Então, algumas espécies de flores tropicais de corte, nós temos o bastão, helicônia, sorvete, antúrio e alpínia. O laboratório de floricultura, ele possui inúmeros trabalhos de caracterização agronômica específico para início dos primeiros estudos do melhoramento genético de plantas, principalmente para bastão do imperador, helicônia e alpínia. Pode passar, Igor. Grande produtor de Gravatá, grandes produtores, o carro-chefe, digamos assim, são as flores do campo, que são Monsenhor e Crisântemo. A última feira que deu uma grande quantidade de pessoas e comercialização foi a de 2019, um pouco antes da pandemia. E o que ocorreu é que muitos produtores de Gravatá, eles deixaram de produzir plantas e começaram a produzir hortaliças e verduras. Então, como houve o fechamento de vários estabelecimentos e a proibição de festas, então, eventos como casamento, formaturas, não puderam ocorrer. E, com isso, toda a produção de flores teve que sair para o lixo. Como aqui em Pernambuco ainda não se tem uma tecnologia ainda avançada para a produção de plantas envasadas, que foi o que aumentou muito durante a pandemia, o forte, como é flores e folhagem, então muitos produtores faliram e começaram a produzir outros produtos. Agora, recentemente, de 2022, alguns produtores recomeçaram seus plantios com outros produtos, que já estão agora sendo muito mais visados no mercado. Pode passar, Igor. Então, aqui, como um dos carros-chefe atual, os lisianthus, Gypsophila, o tango, que ele é preenchimento para arranjos e decoração, o girassol, que nos últimos anos ele caiu no gosto do consumidor, não só como planta envasada, mas também como flor de corte. Pode passar, Igor. Lírio, rosas, hortênsia também, muito querida. A Aster, que entrou com produtos novos, chamado Aster Mariana, e agora tem com coloração não só a branca, mas também como o lilás claro e o lilás mais escuro, o roxo. Abaixo nós temos a Celsa, que é um carro-chefe dos produtores na época de outubro, novembro, por conta da feira de finados. Então, é um produto sazonal, onde a Celsa é uma espécie em que ela é de baixa qualidade, quando se comparada com o crisântemo, e de um valor mais acessível para aqueles que querem comprar flores para levar para o cemitério no dia de finados. Pode passar, Igor. Sempre Viva, Crista de Galo, Perpétua e Celósia também são produtos sazonais, muito procurado e muito vendido na época também de finados. Então, esses produtos, assim como a Celsa, eles são produzidos principalmente para essa época, por serem produtos que não têm uma saída durante o ano, mas que é muito procurado para a feira de finados. Pode passar, Igor. Então, durante a pandemia, muitos produtores, aqueles que deixaram de produzir
flores de corte, eles começaram a produzir folhagem de corte. Então, espécies, folhagem de corte como pândanos, avenca, monstera, dracena, filodendro, então elas caíram no gosto. Principalmente que quando começou a voltar os eventos e não se tinha flores de corte, então se utilizou uma variedade muito grande de folhagem. Porque é um mercado que está em expansão, tá? Que vira um grande potencial das folhagens, ela tem uma diversidade e uma exuberância muito grande. Então, a gente tem as cordilines, que elas são de uma folhagem bicolor ou de uma coloração que vai desde o rosa até o amarelo ou o lilás. E ele é muito utilizado com as flores tropicais, porque ambas ela têm uma maior durabilidade do que aquelas de flores de clima temperado. As principais espécies continuam sendo essa família Azarácea, certo? E também a questão de folhagem muito utilizada como parede verde. Então, algumas espécies de filodendro, de monstera, também, as mini, no caso, estão se utilizando também em parede verde. Pode passar, Igor. Então, só para se ter uma ideia, na Feira Especial de Finados, em 2017, foi feito um levantamento no dia da feira, onde houve 30